Hoje é dia da gente falar, as pessoas falam muito sobre alguns transtornos que afetam a saúde. Alguns deles podem ter sintomas parecidos, mas precisam de abordagem terapêutica diferente. É o caso, por exemplo, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é conhecido como TDAH, e ainda o transtorno opositivo desafiador, que é o TOD. Para entender a diferença entre eles, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Isabela Dantas. Isabela, está tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em receber você para a gente tirar essas dúvidas, não é? Eu queria que primeiro vamos explicar o que é cada um, depois a gente vai trabalhando as diferenças. TDAH, o que é? TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? Tem alguns traços que ele pode se misturar com o transtorno opositor desafiante. Mas, vou esclarecer um pouquinho o que seria o TDAH. Seria uma criança, por exemplo, que tem um fator de atenção menor, então ela se distrai mais fácil, ela esbarra nas coisas, por exemplo, ou também tem um perfil impulsivo, né, de impulsividade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança que responde na hora, não tem um prazo assim de espera prolongado, ela é mais reativa. Ela seria mais ativa do que as outras, seria isso? Sim, pode ser também. Ela teria uma hiperatividade, seria isso? Pode, mas nem todo TDAH tem esse perfil de hiperatividade. É E ou hiperatividade. E TOD? O TOD é o transtorno opositor desafiante, que ele também consta no DSM e no CID, por exemplo, que foi reformulado agora. E é uma criança que ela apresenta 3 características principais. Ela tem uma tendência a ser mais vingativa, reativa e ela quebra as regras, porque ela vai contra essa questão da autoridade. Então, ela vai contra as autoridades, de uma maneira intencional. Intencional. Agora, qual que é a origem desses dois transtornos? Ainda não se sabe geneticamente, mas a gente compreende, por exemplo, que se numa família tem algum desses diagnósticos, a porcentagem se torna cada vez maior. E como é que a família descobre e também pode fazer a diferença entre um e outro? Maravilha. O recomendado é que busque um profissional que seja qualificado para essa área. Um psiquiatra, um neuro ou um psicólogo, neuropsicólogo, para fazer uma série de avaliações. Como as características elas podem se confundir, é muito importante que seja uma avaliação médica ou psicológica. Agora, Isabela, o tratamento é com remédios ou com terapias? Como é que é isso? Os dois. Os dois. Isso. Na verdade, tanto o tratamento medicamentoso quanto as terapias são fundamentais. E aí cabe aos médicos definir se vai entrar com a medicação ou não. Mas a terapia, a gente indica principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai mudando esses padrões de pensamento e trazendo essa autorregulação, principalmente para quem é o paciente. E outra coisa que é muito importante, orientação parental. A gente precisa instruir esses pais como lidar, e até mesmo, às vezes, as escolas, porque nem todo mundo está preparado para lidar com esses transtornos. A partir de que idade a gente pode descobrir que essas crianças têm esses transtornos? Desde muito jovem, né? Então, assim, consegue aplicar, por exemplo, testes psicológicos a partir de 5 anos, por exemplo. Mas a média é a partir dos 8 anos, transtorno opositor desafiante, tem mais diagnósticos, e TDAH aparece muito aos 12. Mas hoje, como tem se falado muito, os diagnósticos estão bem mais precoces. Quer dizer, assim, traduzindo de uma forma muito popular, eu queria até que pedir desculpas da forma que eu vou dizer, mas a primeira, o TDAH, seria uma criança que tenha menos atenção, é isso, mais descuidada. Isso. A outra seria aquela que responde na hora e às vezes com mais dureza. O TDAH pode responder também. Também. Mas a questão que muda é a intenção, a intencionalidade. Um faz por ser desatento ou impulsivo. O outro faz porque realmente quer ir contra a figura de autoridade. E se não for feito um tratamento, uma terapia para essas crianças, o que pode acontecer com elas? Prejuízos, né? Então, a gente se fala, por exemplo, em transtorno de conduta futuramente, um índice de agressividade maior, violação dos direitos humanos. Então, assim, não quer dizer que todo TOD, todo TDAH vai se tornar um transtorno de conduta, mas é importante classificar os riscos e tratar o quanto antes. Primeiro é melhor levar no médico ou no psicólogo?
Depende também. Depende da quantidade que está sendo esses sintomas. Então, eu sugiro assim, se for leve, vai primeiro ao psicólogo, escuta ele um pouco. Se não, já vai direto no psiquiatra, porque aí entra com uma medicação mais rápida. Está muito comum esses transtornos? Demais. A gente fala de uma crescente, né, sobre esses diagnósticos, até o TEA, né, que eu acabei de ver você falando também. Então, tem se falado, mas até que ponto? Não existia ou está popularizando também esse acesso. Ou estava escondido, ninguém sabia, né? Exatamente. Isabela Dantas, psicóloga, quero agradecer a sua participação com a gente aqui. Foi muito bom ouvir as suas explicações, tirando as nossas dúvidas e também do nosso telespectador. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. E se você tem dúvidas, pode entrar no meu Instagram, que eu vou estar aberta. Qual é o Instagram? isadantas.pc.